Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos vós, amém? Vamos dar início à nossa escola dominical. Vamos orar pedindo a direção e sabedoria do nosso Deus, amém? Oremos. Grandioso Deus e Pai que está nos céus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade, Senhor Deus, de estarmos aqui em Tua casa, Senhor Deus, para te louvar, para te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Te agradecemos, Senhor Deus, pela noite de descanso. Obrigado, Senhor Deus, porque também o Senhor nos trouxe até aqui, debaixo da Tua proteção. Abençoa aquelas pessoas que ainda estão a caminho, que o Senhor possa trazê-las em segurança. Obrigado, Senhor Deus, pelas famílias aqui representadas, Senhor Deus. Te agradecemos porque a Tua igreja, Senhor Deus, está reunida aqui com o intuito de aprender, Senhor Deus, mais e mais do Senhor. Que o Senhor possa receber o nosso louvor e a nossa adoração. Que o Senhor possa estar conosco no decorrer desta programação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Peço, irmãos, que fiquem em pé, por favor. Nós iremos louvar ao nosso Deus com o cântico ao único. Todo louvor, toda honra seja dada ao nosso Deus. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Amém. Continuando louvando ao nosso Deus, iremos cantar o cântico Celebrai com Júbilo.
toda geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Amém. Amém. Obrigado, grupo de louvor. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Salmos, capítulo 19, versículos de 7 a 14. Salmos, capítulo 19, versículo de 7 a 14. Nós iremos fazer, irmãos, a leitura responsiva. Eu vou ler os ímpares e os irmãos leem os pares. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Igreja. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Igreja. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Igreja. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Igreja. Amém. Peço ao irmão Gilmar que nos eleve a Deus com uma palavra de oração. Amém. Ainda de pé, irmãos, vamos entoar mais um cântico que tem como título Te Louvarei.
Senhor. Tu que vais diante de mim, endireitando os caminhos altos. Tu que quebras as portas de bronze e despedaças os ferrolhos de ferro. O Senhor quebra os grilhões. O Senhor liberta os corações. Derramada está sua unção sobre nós. Fluindo está o Espírito Santo entre nós. Te louvarei, te bendirei continuamente. Teu é o poder, teu é o domínio, tu é a glória. Tu que me fazes vitorioso, mais do que vencedor. Tua palavra não passará. Grande é o Senhor. Tu que vais diante de mim, endireitando os caminhos altos. Tu que quebras as portas de bronze e despedaças os ferrolhos de ferro. O Senhor quebra os grilhões. O Senhor liberta os corações. Derramada está sua unção sobre nós. Fluindo está o Espírito Santo entre nós. Fluindo está o Espírito Santo entre nós. Amém. Podemos assentar. Neste momento eu chamo o irmão Benaia, o evangelista Benaia, que irá trazer o estudo dessa manhã. Bom dia. Uma alegria muito grande poder estar aqui nesta manhã com os amados irmãos, poder rever assim o rosto de cada um. É gratificante poder estar na casa de Deus. Gratos a Ele por mais uma semana que se passou, né? Você teve suas guerras, teve suas lutas, teve suas vitórias, algumas derrotas também, mas as derrotas elas servem como aprendizado na nossa vida. As derrotas elas vêm, mas com elas também nós aprendemos muita coisa. Nós aprendemos, irmãos, mais com as derrotas do que com as vitórias. Porque a gente pensa mais na derrota
do que quando a gente vence. E a gente consegue ver onde foi que nós falhamos, onde foi que nós erramos, e nós podemos consertar, para que na próxima oportunidade Deus nos conceda a vitória em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Você é privilegiado em fazer parte da igreja do Senhor, porque a Bíblia diz que nós em Cristo somos mais do que vencedores. Amém? Mas eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia aí em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Nós vamos ler aí esse texto e nós vamos fazer após a leitura, uma oração, e depois nós estaremos refletindo acerca desse texto da palavra de Deus. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós, e por amor de vós, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertertes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por esta manhã, te louvamos, Senhor, pela semana que o Senhor nos deu, por essa semana que se inicia. Te pedimos a tua bênção, a tua direção sobre cada um de nós, sobre as nossas vidas, sobre cada família aqui representada nesta manhã. E te agradecemos, Senhor, pelo grande privilégio de estarmos aqui e fazer parte da tua igreja, do teu povo, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito, ele que é o autor desta palavra, que ele venha ser nesta manhã o nosso professor, que o Senhor venha usar-me para a tua glória, Senhor. Fala conosco através da tua palavra, Senhor, no nome de Jesus, amém. Podeis assentar, irmãos? Irmãos, hoje estamos vivendo, como diz a palavra de Deus, os últimos dias. Como diz lá o apóstolo João, ele chama a última hora. Se já estava na última hora, naquele tempo que ele escreveu José, imagine agora o caos que estamos vivendo nesse momento. E nós, como povo de Deus, hoje em dia é tão difícil acharmos uma igreja padrão, uma igreja modelo,
uma igreja que a gente possa se espelhar e dizer: aquela igreja é uma igreja verdadeira. Você sabe bem o quanto tem surgido de movimentos nos últimos tempos. Jesus mesmo alertou acerca dos falsos mestres, acerca dos falsos profetas, queriam se levantar proclamando um Cristo diferente daquele que veio, que deu a sua vida por nós, que ressuscitou ao terceiro dia, que está à destra da majestade no céu, e ele, como diz a palavra de Deus, ele intercede por mim e por você. A Bíblia diz que ele é o nosso advogado, ele está intercedendo por mim e por você, aguardando o grande dia, o dia em que Cristo virá buscar a sua igreja. E hoje, irmãos, nós temos essa grande carência de uma igreja modelo, de uma igreja padrão, de uma igreja exemplar, de crentes que deem um bom testemunho. Sabe o que está faltando nessa geração? Está faltando homens com H, como diziam os antigos, mais antigos, né? Grande parte do povo de hoje, na linguagem mais popular, são tudo Nutella, crente Nutella. Está faltando homens, irmão Porfírio, de coragem, que dê um bom testemunho diante da sociedade. Irmãos, porque o povo lá fora, ele não lê a Bíblia, mas eles estão de olho nas nossas atitudes, nas nossas palavras, no nosso comportamento, da maneira como nos vestimos, como nos portamos lá no nosso trabalho, lá na faculdade, lá na escola, como eu sou como funcionário, como eu tenho sido como pai, como marido, como eu tenho sido para minha esposa, como eu tenho sido pai para meus filhos. Que tipo de exemplo, irmãos, eu tenho sido na minha casa? Porque o lugar que as pessoas mais nos conhecem é na nossa casa. Irmãos, nós precisamos de mudança. Nós precisamos mudar a nossa maneira de ser. Paulo, aqui ele fala que essa igreja, a igreja de Tessalônica, era uma igreja modelo, uma igreja exemplar, uma igreja padrão, uma igreja que as outras regiões, outras igrejas de outras regiões podiam olhar para ela e dizer: aquela igreja é uma igreja modelo. Mas sabe por que essa igreja era uma igreja modelo? Porque o líder, o fundador dela, também era modelo. Ele era um exemplo de crente. Ele era aquele homem, irmão Márcio, que podia dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele podia bater no peito e dizer: me imitem, assim como eu tenho imitado a Cristo. Irmãos, o mundo está precisando de testemunhas, de crentes que deem testemunho. Atos 1:8, conhecemos bem o texto: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas. Sabe qual é a palavra grega usada lá para testemunha nesse texto aí? Eu não sou um perito em grego não, mas a gente lê e colhe as informações para trazer para os irmãos, né? A palavra lá é martireu. Sabe o que significa isso no português mais bem claro? Pessoas dispostas a dar a vida pelo Evangelho, pessoas dispostas a dar a vida pela causa de Cristo, mártires, assim como os apóstolos foram mártires, como Paulo foi um mártir, como diz a tradição, foi decapitado. Os outros apóstolos, a gente sabe bem da história, a maioria deles morreram, deram a sua vida. O único que sabemos que morreu de morte natural foi o apóstolo João, mas foi exilado numa ilha chamada Patmos. Foi lá que ele recebeu a revelação do Apocalipse. Mas tinha uma igreja aqui, uma igreja modelo, e ela tinha características específicas. E o tempo não nos permite falar
detalhadamente acerca de todas elas, mas nós vamos compartilhar aqui. Versículo 3 diz: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Irmãos, nós precisamos de uma coisa, de uma fé que opere. A Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta. Jesus também disse que pelo fruto se conhece a árvore. Pelo fruto se conhece a árvore. Então nós precisamos de uma fé operante. Como é que as pessoas vão saber se eu tenho fé? Através das minhas obras, das minhas atitudes. É assim que as pessoas vão saber que eu sou crente. As pessoas chegaram lá com Pedro e disseram assim: olha, tu é um deles, porque tu se veste como um deles, tu fala como eles. Irmãos, chegou uma ilustração o missionário chegou lá numa tribo aí africana, e chegou lá e ele começou a falar sobre Jesus, sobre o amor de Deus, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, falou do sacrifício de Cristo, de tudo que ele tinha feito. E quando ele falando lá, o chefe da tribo chegou com ele: nós matamos esse homem que está falando aí, Jesus. Aí o missionário se espantou: nós matamos ele, eu vou levar lá onde a gente enterrou. Aí levou lá e aqui. E depois de tempos o missionário descobriu que aquele homem que eles tinham matado, enterrado, era um missionário que tinha vindo antes dele. Mas só de ele falar das características, né, do amor, o que eles entenderam? Eles viram naquele homem. Eles achavam que tinham matado o próprio Jesus, porque aquele homem demonstrava, através da sua vida, as mesmas atitudes de Cristo. E é isso que nós precisamos, irmãos, uma fé operante. Qual é a minha reação no trânsito, nesse trânsito louco aí de Manaus, né? Onde as pessoas estão aí eu ia com meu pai dentro do carro, peguei ele lá no Alfredo Nascimento, que ele mora no Alfredo Nascimento, passei aqui, fui direto, aí ia varar na Torquato, fui por dentro aí pelo Jesus me deu, acho, né? A vara lá, passou 2 motoqueiros assim, eles iam um dando cangapé no outro, buzinando. Aí o papai até se assustou, pensando que era comigo, né? Aí eu freiei assim, eles pararam assim na minha frente assim, aí ficaram discutindo, aí chamando só palavras que eu não posso falar aqui, um para o outro, né? Não era de carinho. E um deles disse assim: tu vai querer mesmo, hein? Aí puxou assim de cima do guidão assim um saco. Eu acredito que era um teçado, que ele não chegou a desenrolar, mas ele botou na mão e saiu perseguindo o outro. E o outro, quando viu ele puxar, ele subiu na moto e aí saíram um perseguindo do outro, e gritando e falando e gesticulando. Irmão, nós estamos vivendo um tempo em que o amor se esfriou. Eu me lembro meu irmão o Janderson, hoje em dia ele está em Boa Vista, né? A gente andando na rua, e ele é assim um pouco no meio da rua, e vê o motoqueiro, pi, sai do meio, filha, palavrãozão, né? Aí meu irmão levantou a mão assim, e gritou bem alto: Jesus te ama! Sabe, eu fiquei assim, até eu fiquei chocado, fiquei assim paralisado com a atitude dele. Mas é isso que o mundo precisa, irmãos. O Satanás só quer uma brechazinha para entrar na nossa vida, para destruir o nosso bom testemunho. E ele vai querer cutucar lá na ferida, porque o prazer dele é ver um crente caído, não é? Um crente dando mau testemunho, porque ele sabe que com isso as pessoas vão se afastar de Deus. Então nós precisamos de uma fé que opere. Nós precisamos não somente ser ouvintes, como diz Tiago, ser ouvintes da palavra de Deus, chegar aqui e ouvir, mas nós precisamos ser praticantes da palavra de Deus.
Mas não somente, irmãos, essa igreja tinha uma fé que operava, olhe para a sua Bíblia, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, mas também essa igreja tinha um amor que se demonstrava. Irmão, Jesus disse para os seus discípulos: nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, quando você falar em línguas, pelo teu vestidão cobrindo o mocotó. O pessoal nem sabe o que é mocotó, alguns, né? Tornozelo cobrindo os pés, pela tua gravata. Não, pelo amor que tiverdes uns para com os outros. Jesus disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Assim como ele me amou, eu tenho que lhe amar. Talvez, mas aquele vizinho lá é muito mala, ele é encrenqueiro, mas você tem que amá-lo como Jesus lhe amou. Mas aquele colega lá da escola, ele encarna comigo todo dia, mas você tem que amar como Jesus amou. Porque em primeiro lugar está o nosso testemunho diante das pessoas. Nós somos representantes, a Bíblia não diz que, Gênesis, que nós somos embaixadores de Cristo. Nós estamos aqui representando a Cristo, José. E qual seria a atitude dele diante daquela circunstância, daquele momento? Tem alguém lá que está querendo puxar o teu tapete lá no teu trabalho? Ore por ele. Quando eu sei que alguém fala mal de mim, eu oro, e aí que eu trato a pessoa melhor ainda, irmão Márcio. Trato melhor ainda, para ele ver que não era daquele jeito que ele estava pensando. Eu sei que eu não presto, mas eu procuro, irmãos, a cada dia, pela graça de Deus e misericórdia dele, melhorar. Eu sei que ainda não sou aquilo que deveria ser, mas de uma coisa eu sei, que eu já não sou mais quem eu era. E nós precisamos, irmão, demonstrar o amor, precisamos estar dispostos a dar vida pelas almas, pelas pessoas, pelo teu vizinho lá que encarna contigo, que bota o som altão lá e fica bebo, gritando e falando coisas que não convém. Mas ore por ele, fale do amor de Deus para ele, porque nós precisamos de um amor que se demonstre, assim como Deus fez, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não ficou lá do céu dizendo que amava, mas ele demonstrou isso através da sua atitude, dando o melhor que ele tinha, irmão Márcio. Ele amava tanto um filho, ele só tinha um filho, até o engano de hoje, né? Todos são filhos de Deus, mas não é isso que a Bíblia diz. João 1,11 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Se foram feitos é porque não eram filhos, mas quando receberam a Cristo, no dia que você recebeu a Cristo, você foi adotado na família de Deus. E a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros, o mesmo direito que Jesus tem. Eu e você, como igreja do Senhor, também temos. Somos privilegiados, irmãos. Nós que andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. E agora nós temos o privilégio, através de Jesus, através da sua morte, do sacrifício que ele fez, derramando seu sangue, aguentando toda a afronta. Um dia eu pregando lá no Juma, e estava falando sobre aquele texto lá de quando o inimigo der tua face, é porque é para te fazer?
oferecer a outra. Aí uma velhinha lá, uma velhinha que pesava 29 quilos, fumava um cachimbo desse tamanho desse microfone, tomava uma pinga, gritou lá de trás: e quem que vai fazer isso? A velhinha, dentro da igreja, na hora do culto. Aí eu olhei bem dentro da mina dos olhos dela e eu disse, foi o que veio na minha mente na hora: a pessoa cheia do Espírito Santo. A pessoa que está cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, ela vai fazer isso, irmãos. Porque ela está sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus. Mas se for a carne que esteja no controle, pegar-lhe uma aqui, de direita já vai no rumo também, né? Mas a pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela vai oferecer a outra face. Ela vai oferecer, porque ela está cheia de Deus. Então, irmãos, essa igreja tinha uma fé que operava, ela tinha um amor que se demonstrava, e ela tinha outra coisa aqui. Vamos lá? Da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Eles tinham, irmãos, uma esperança que se firmava a cada dia. Irmãos, nós somos peregrinos e forasteiros aqui nessa terra, e muitas vezes nós vivemos como se nós pertencêssemos a este mundo, mas nós não somos daqui, a nossa pátria está nos céus, é isso que a Bíblia diz. A nossa morada não é permanente aqui, mas nós queremos enraizar, nós queremos fazer o alicerce aqui nessa terra, mas nós não somos daqui, irmãos. Nossa pátria está no céu. Jesus foi preparar um lugar para nós. Essa é a bendita esperança da igreja. Todo mundo quer ir para o céu, amém? Mas se eu perguntar quem quer ir agora, meu filho está pequeno, tem N motivos para não ir agora, né? Não terminei minha faculdade. Irmãos, o crente tem que ansiar o dia de Cristo. Ele vai vir na hora certa. Não é verdade? Está só aguardando o momento já, a ordem para vir. E se eu creio que Cristo vai voltar, isso vai levar eu a viver uma vida mais santa diante de Deus. Então essa igreja, ela tinha uma esperança viva, irmãos. Essa esperança tem que nos motivar, irmão Porfírio, a cada dia estar mais perto de Deus, a andar com Deus, sabendo eu que a qualquer momento Ele pode vir, e eu tenho que estar preparado, aguardando esse bendito dia. A gente fala do céu, né, o lugar que não, lá Ele vai enxugar todas as lágrimas, mas o pessoal, ninguém quer ir agora, né? Por que não queremos ir agora, irmão? Estamos presos ainda às coisas do mundo. Tem uma letra do hino que eu lembrei agora, que está chegando a hora de partir, prepara-te, ó igreja, para subir, vigia sempre firme em oração, é tempo de real consolação. Jesus em breve vem buscar. Ele vem buscar o seu povo, a sua igreja, irmãos. Ele vem nos buscar. Mas enquanto isso, vamos fazer aquilo que Ele nos deixou para fazer. Eu lembro que quando Jesus foi assunto aos céus, lembra lá em Atos, acho que é capítulo 1. Aí os discípulos ficaram, lembra, José? Aí Jesus foi subindo, eles olhando para cima, e aí veio 2 varões vestidos de branco, se colocaram do lado deles, irmão. Aí uma nuvem cobriu Jesus, e eles, o que os varões disseram para ele?
Que fazeis aí olhando para cima? Este mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar. Foi isso que ele disse? Resumindo em outras palavras, vai fazer o que ele te mandou fazer. Para de ficar olhando aí para cima. O que ele mandou fazer? Ide por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações. Não é? Foi isso que ele mandou? Mandou a gente ir. E nós temos que ir. Ser testemunha lá no teu trabalho, lá na escola, lá na rua, lá no trânsito, onde você estiver. As pessoas têm que olhar para você, olhar para mim e ver que eu sou imitador de Cristo. Pessoas reconhecer pelo teu modo de falar que você é de Jesus. Você sabia que quando aquela mulher samaritana, só para encerrar, chegou lá naquele poço que Jesus estava lá, era meio-dia, lembra? Era meio-dia, ela chegou lá para tirar água, veio na calada, né? A mulher, porque não podia vir em outro horário, que ela tinha tomado 4 maridos lá e estava com medo de pegar ali umas lambadas. E aí ela veio meio-dia, chegou lá e ela encontra com quem? Com Jesus. Mas quando ela chega lá, irmãos, ela só olha para Jesus e vê ele como judeu. Aí o que vem na mente dela? A intriga entre judeus e samaritanos. Mas Jesus pede água dela, eles começam a conversar, conversa vai, conversa vem, aí ela diz, vejo que tu és profeta. Já mudou, ela não está vendo mais Jesus como simples judeu, como simples homem, está vendo Jesus como profeta. Do desenho, aí Jesus vai conversando com ela, vai buscar o teu marido e vem cá. Não tenho marido. Tu disseste com verdade, porque tu já teve tantos maridos e agora esse que tu tem não é teu. Aí ela deixou o cântaro, o instrumento mais importante que ela tinha nas mãos naquele momento, foi até a cidade, chegou lá e disse, achei um homem lá no poço, eu acho que ele é o Messias. Aí o que veio? Então lá no começo ela via ele como judeu, no meio da história via ele como profeta, no final ela já via ele como Messias. No desenrolar da nossa conversa, do nosso dia a dia, as pessoas têm que perceber que há algo diferente em mim e em você. Amém? As pessoas têm que ver que há algo diferente, não precisa chegar e dizer, não, irmão, eu sou crente aqui. Não é preciso, através das nossas atitudes vão falar mais alto do que a nossa pregação. Eu ouvi uma frase, eu não me lembro quem disse, que nós seremos conhecidos mais pelo que fizemos do que pelo que falamos. Palavras o vento vão levar, mas aquilo que nós fizermos vai marcar toda a nossa trajetória. Levante-se em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Me ensina cada dia, Senhor. Me ensina cada dia a ter uma fé operante. Me ensina a ter um amor que eu possa demonstrar aos meus irmãos. E coloca cada vez mais dentro do meu coração essa esperança viva, Senhor. Guia os nossos passos, abençoa esta manhã. Continua falando conosco, Senhor, porque nós estamos aqui para ouvir a tua voz, para aprender mais de ti, Senhor. Edifica a tua igreja, Senhor. Edifica a tua igreja. O teu nome seja glorificado através da Igreja Batista da Fé Brilho Celeste. Através dos seus membros, daqueles que fazem parte dessa família, Senhor. Que nós possamos aqui ser reconhecidos nesse bairro como uma igreja verdadeira, uma igreja que prega a tua palavra, Senhor. Usa os teus servos, tuas servas, do trabalho, na escola, no seu dia a dia, ó Deus, lá na sua casa, que sejam, Senhor, modelos, exemplos para os seus vizinhos, na sua rua, onde moram, onde estiverem, Senhor, que nós possamos dar o bom testemunho de Cristo. Perdoa nossas falhas, nossos pecados, Senhor, lava-nos pelo sangue precioso de Cristo. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Neste momento nós iremos nos dividir em classe, que a gente possa atentar, para o horário,
para não extrapolar, né, o horário, ok? Estamos divididos em classe.